consumo de carne de frango ou ovos também não traz nenhum risco para a saúde humana. Durante o anúncio feito agora à noite, o ministro Carlos Fávaro afirmou que se em 28 dias, que é o período da incubação do vírus, nenhum outro caso for detectado, o Brasil vai poder se declarar livre da gripe aviária. À medida que o tempo vai passando, a confiança do mercado também vai começando a acontecer. Olha, não aconteceu até agora, já passou 15 dias do marco zero e não aconteceu. Muitos não precisam nem esperar os 28 dias. O nosso objetivo é ser o mais transparente possível para que, com mais rapidez, a gente restabeleça país a país o fluxo comercial. Para especialistas, o prazo de 28 dias é importante para dar segurança ao mercado. Por que do bloqueio da exportação? É uma medida sanitária que outros países utilizam, não preocupados com a saúde das pessoas, mas com a saúde do seu plantel avícola, em que pese a gripe aviária ser uma zoonose, a transmissão ao homem só se dá em contato com a ave acometida e jamais pelo consumo, seja da carne ou dos ovos. O prazo aí de 28 dias estabelecido é um número que dá segurança para que a gente possa, de fato, dizer que aquela região, e o Rio Grande do Sul é um estado importante, né, na produção de aves, é o terceiro no Brasil na exportação de aves, se declarar, então, livre da doença. Ricardo, eu tenho mais um assunto com você, a gente já volta a conversar. Em barreiras sanitárias para impedir que o vírus se espalhe. Veículos que transportam material orgânico, como animais, ração, ovos, leite e camas de aviário, passam por desinfecção para reduzir o risco de circulação do vírus. A partir do foco, né, que foi identificada a primeiro sinal da gripe aviária, é feito um perímetro. Desde o dia 16 de maio, que teve início a operação, cerca de 900 veículos já foram fiscalizados. As barreiras sanitárias são uma das principais estratégias para conter os impactos da gripe aviária. Hoje, 2 novos pontos começaram a funcionar. Com isso, já são 7 barreiras montadas em Montenegro, um raio de 10 quilômetros do foco inicial da doença. O caso de gripe aviária foi confirmado semana passada em uma granja comercial de Montenegro. O local tinha aves matrizes, que produziam ovos para a criação de outros frangos para o consumo. Os 17 mil animais foram descartados. Entre os produtores rurais que têm propriedades perto da granja, preocupação. A gente também tem as galinhas em casa, tem ave, a gente mora aqui do lado, né? A gente se preocupa. Temos cuidando dos bichos ali, conforme eles orientaram nós, né? Prendemos tudo. 459 das 540 propriedades rurais da região já foram vistoriadas. Os funcionários que tiveram contato com as aves da granja infectada estão sendo monitorados conforme o protocolo sanitário. Apenas um deles apresentou sintomas de resfriado e foi submetido a um teste. O resultado deve sair amanhã. As autoridades reforçam que o risco de transmissão para seres humanos é baixo e está restrito aos profissionais que têm contato direto com as aves infectadas. E a doença não é transmitida pelo consumo de alimentos. Não há restrição alguma em relação ao consumo de ovos e carne de frango. A circulação viral se dá entre o contato entre os animais. Claro que nós temos um problema de uma influenza de alta patogenicidade, há uma preocupação muito grande do Serviço Veterinário Oficial em relação a isso, mas tudo aquilo que está no varejo, que está no mercado para consumo, pode ser consumido sem problema algum. A preocupação e a importância de se criar uma barreira sanitária contra a gripe aviária se dá principalmente pela proximidade entre as granjas na região sul, maior produtora e exportadora de frango no país. Vamos ver juntos aqui no telão, o Paraná concentra quase 40% de todos os abates de frango, com mais de 2 milhões de cabeças, isso em 2024. Logo em seguida vem Santa Catarina, com quase 14% das exportações e 762 milhões de cabeças. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro, com quase 12% dos abates no Brasil, que significa 628 milhões
de cabeças. Agora a gente fala das exportações. E aí o Paraná aparece na liderança do ranking. 42% das exportações de frango do Brasil saíram de lá em 2024. Isso significa mais de 2 milhões de toneladas. Já Santa Catarina responde por quase 23%, como a gente observa, com mais de 1.166.000 toneladas. E o Rio Grande do Sul é responsável por quase 13% das exportações de carne de frango, com quase 700.000 toneladas. O estado de Santa Catarina já proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis vindos de 12 cidades do Rio Grande do Sul. O caso suspeito que está sendo investigado é na cidade de Ipumirim, no oeste catarinense. O nome da granja comercial não foi informado pelas autoridades sanitárias. A Cidasc, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, coletou amostras logo depois que as aves apresentaram sintomas suspeitos. O material está sendo analisado em laboratório e a expectativa é de que o laudo com o resultado saia nesta terça-feira. A partir daí, o governo do estado vai definir as próximas medidas. Em confirmando o caso positivo, o que acontece? De imediato a interdição dessa propriedade, desse aviário, o bloqueio do trânsito nesse foco, não entra, não sai. E também fazendo educação sanitária nessas propriedades, orientando sobre quais são os sintomas e como deve proceder em caso de alguma suspeita. Santa Catarina adotou medidas de restrição após o Rio Grande do Sul confirmar um caso de gripe aviária em granja comercial. O governo do estado proibiu a entrada de aves vivas de produção e ovos férteis vindos de 12 municípios gaúchos na região onde o foco foi confirmado. Cargas deste tipo, que venham de outras cidades do Rio Grande do Sul, estão autorizadas a entrar, mas devem obrigatoriamente passar por desinfecção nos postos de fiscalização. Neste caso, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, nós verificamos, fizemos toda a rastreabilidade e não houve transferência de animais, de aves daquela região, nem de ovos, para Santa Catarina. Nada que demonstrasse qualquer vínculo com as aves do foco. As autoridades sanitárias também orientaram os produtores a reforçar as medidas de biosseguridade e proibir visitas de pessoas alheias ao sistema.